Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo a oportunidade de receber o neuropediatra Luiz Reis. A neuropediatria é a neurologia infantil, por assim dizer. É a neurologia voltada para o público infantil, para as crianças. Não é isso, doutor? Isso. Doutor Luiz, lá que nós temos conversado sobre o autismo, e esse é o tema que tem sido abordado por nós hoje, o autismo. Doutor, o mais importante, no meu modo de ver a questão do autismo, é que os pais ou os familiares identifiquem algum traço naquela criança e que rapidamente tomem alguma providência de levar essa criança ao profissional, a fim de que esse profissional, naturalmente, faça um diagnóstico mais preciso daquela doença. Qual o profissional a ser procurado em primeira mão? Em primeira mão, acho que o que toda criança tem, né, e normalmente até a pessoa que suspeita é o pediatra, né? Então primeiro procura o pediatra, ou existem os outros dois profissionais médicos que cuidam da área, que é o neuropediatra ou neurologista infantil, que é a mesma coisa, ou o psiquiatra da infância e adolescência também. Então a porta de entrada, de repente, Sim. seria o pediatra, que é um médico generalista, né, de criança, e depois o neuropediatra ou até o neuropsiquiatra. É o psiquiatra infantil. Psiquiatra infantil, isso, exato. Agora, outro detalhe importante, e nós devemos ser bastante incisivos quanto a isso, é não deixar passar os sintomas desapercebidos. Por exemplo, o que então a família, os circunstantes, quer dizer, aqueles que convivem com a criança, devem se preocupar mais? Aquele fator, aquele ato que a criança tem que pode nos direcionar para, aquela atitude que a criança tem que pode nos direcionar para um possível diagnóstico de autismo. Sim, acho que o primeiro fator é o atraso da fala. Mas às vezes a criança pode até chegar a falar 2, 3 palavrinhas e depois parar de falar durante 4, 5 meses. Isso é um quadro comum mesmo, não chega a ser interpretado como uma regressão. É até mais comum no autismo acontecer isso, falar 2, 3 palavrinhas e depois parar de falar. Mas o outro fator também é a interação social. Então, normalmente uma criança que não interage com as outras crianças ou que procura raramente uma criança, ele numa festa infantil ou até na escola, ele sempre está isolado, e também a maneira com que ele brinca com os objetos. Normalmente ele tem alguma parte específica no objeto que ele gosta. Às vezes ele não pega um carrinho de brinquedo e brinca imaginando, mas ele gosta da rodinha do carrinho de brinquedo ou até da própria embalagem, não usa o objeto da maneira que deveria usar, entendeu? Outro fato marcante também, voltando à fala, é a ecolalia. Então normalmente eles começam a falar, mas eles não falam uma palavra com intenção, e sim repete tudo que é falado com ele. Então você fala uma frase com ele, ele repete a mesma coisa que fala com você. E outro fator principal é que eles não olham no olho quando falam com você, ou olham momentaneamente, mas depois eles sempre não fixam o olhar. Agora é preciso destacar que nem todo aquele que tem atraso na fala, obviamente, tem autismo, que isso fique claro. Então há que se ter uma linha divisória entre essas coisas, né, doutor? Sim. O principal fator do atraso de fala é primeiro saber se a criança escuta, né? Uma criança não consegue falar se antes escutar. Mas graças a Deus que a grande maioria dos atrasos de fala não são crianças que são diagnosticadas transtorno de espectro autista, né? Então a criança pode... Porque eu sei de muitos casos em que a criança começou a falar tardiamente e nem por isso ela desenvolveu autismo. Pelo contrário, ela depois se desenvolveu normalmente, não é isso? Hoje está tendo muito atraso de fala também por falta de estímulo também da criança, né? Hoje as crianças vivem muito mais presas, né? Hoje não tem muitos primos da mesma idade, então a criança vai conviver com a outra criança com 4, 5 anos quando ele vai para a escola. Então hoje também tem muita falta de estímulo também. E obviamente esse mundo moderno, com telas, quer dizer, o iPad, o computador, o celular, tudo isso acaba favorecendo esse atraso de interação social, enfim, a criança fica um tanto mais isolada. Os vídeos hoje musicais infantis não é um bom método de você estimular a criança, né? E na verdade é um método até cômodo, né? A criança fica parada por horas ali parado, sem fazer nenhuma bagunça, sem fazer nenhuma arte, e fica ali por horas, mas acaba que fica uma criança um pouco estimulada. Então só vai falar, pode falar tardiamente ou só até quando só entrar na escola.
Agora, uma vez nós diagnosticamos a doença, houve a suspeita, a família conduziu, levou essa criança até o profissional e então foi firmado o diagnóstico. Quais são as vias que nós temos para abordar essa criança no sentido de tentar ressocializar, melhorar a fala? Quer dizer, o que nós devemos fazer para tentar amenizar a situação? Sim, cada caso é um caso, né? Depende de qual a idade que foi feito o diagnóstico, ou o que a criança precisa mais. Mas existem vários modelos de terapias conhecidos no mundo, mas normalmente tem que procurar ou o neuropediatra ou o psiquiatra para orientar melhor. Mas o tratamento ele é multidisciplinar, envolve, além dos médicos, envolve a psicopedagoga, a neuropsicóloga ou a própria psicóloga, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e pode até envolver até a fisioterapia, se tiver algum atraso motor importante. Então, ao que parece, o tratamento realmente é multidisciplinar. Sim. Há vários profissionais envolvidos e cada qual militando na sua área a fim de estimular essa criança. Sim. O que a gente pretende com a criança é que ela seja totalmente dependente na vida adulta. Esse aí que é a nossa meta, né? Só que para isso tem um longo caminho pela frente. Agora em termos de medicação, existe alguma medicação? Por exemplo, recentemente há estudos apontando para um possível valor da oxigenoterapia hiperbárica. Este é um fato? Hoje existem muitos estudos de medicação para o transtorno do espectro autista, né? Há estudos de alimentação, de uma alimentação pobre em glúten e lactose, também há agora estudos surgindo com o uso de CBD, os canabinoides nos autistas, mas não tem nada comprovado cientificamente não, entendeu? Hoje a gente só trata só os sintomas. Os sintomas principais, estereotipias, agressividade, normalmente são tratados com neurolépticos, mas existem outras medicações. Mas nada no tratamento não é a cura, e sim só o controle dos sintomas naquele momento. Não necessariamente vai precisar daquela medicação pro resto da vida. Quer dizer, hoje o controle, o tratamento visa controlar, é um tratamento sintomático que nós chamamos. Ele não ataca diretamente a causa, mas ele vai nos sintomas e ameniza esses sintomas. Sim, sim. E tratar até as comorbidades, né? Muito comum, 15% dos autistas têm associado a epilepsia, então tem que tratar um autista que não tem uma epilepsia controlada, ele não vai melhorar nunca o comportamento quando controlar a epilepsia. Um autista, quando ficar mais velho, ele pode ter associado a depressão, ansiedade, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Então tem que ficar muito ligado também nas comorbidades que pode apresentar, principalmente quando ele cresce e chega para a próxima adolescência. Agora é interessante, então, esses pacientes, muitos deles têm comorbidades de natureza neurológica. Sim. Isso que é interessante, e psiquiátrica até, né? Neuropsiquiátricas, exato. E nesse rol de comorbidades, qual que seria mais comum? Seria a epilepsia? A epilepsia é o mais comum. É o mais comum? É o mais comum. De comorbidade associada é epilepsia e deficiência intelectual, mas a epilepsia... Retardo mental também existe, pode ocorrer? Cerca de 40%. Mas aí acaba sendo até mais um sintoma do transtorno do espectro autista, mas uma doença totalmente diferente seria a epilepsia, sim. Agora, não existe disponível no mercado hoje um exame onde se possa realmente corroborar o diagnóstico. Ou seja, um exame laboratorial, um exame de imagem, um exame qualquer que realmente possa... O diagnóstico é eminentemente clínico. Sim, o diagnóstico é exclusivamente clínico. A gente só pede exame quando está suspeitando de outra coisa ou um fator causador do transtorno do espectro autista, ou se ele tem alguma comorbidade, como a epilepsia, no caso o eletrocefalograma, que só serve para epilepsia, ou uma ressonância, quando tem associado alguma malformação cerebral ou algum erro inato metabolismo, também pode ser usada a ressonância. Mas os exames, a grande maioria a gente nem faz nenhum exame, nem pede, não tem necessidade nenhuma. Não tem razão de ser, uma vez que não há como se identificar a doença em termos de exame, mas sim a clínica do paciente, a apresentação dele. O diagnóstico é exclusivamente clínico. E os sintomas maiores seriam esses três. Sim. Quais são? Só pra gente, nós precisamos reiterar para o nosso público, porque é importante, já que não é uma doença que não tem cura ainda, mas que pode ser amenizada ao longo do tempo, com as terapias e tudo mais, vamos realmente reenfatizar isso para o nosso telespectador. Então seriam os sintomas principais. Alteração ou atraso da fala, ou uma fala estereotipada, né? Uma alteração ou dificuldade de socialização com as outras crianças ou com até adultos, e uma restrição ou um comportamento estereotipado.
que vem a ser um comportamento, para o nosso telespectador entender, o que é um comportamento estereotipado? Ele não se comporta como a maioria das crianças da idade dele. Então, às vezes, está todo mundo sentado e a criança está só isolado, ou ela fica brincando, rodando no mesmo ponto, ou fica sempre repetindo os mesmos atos, ou tem um riso no momento que não era para rir, ou conversa sozinho, ou que tem uma linguagem própria e fica só conversando. Esses são os comportamentos estereotipados. Muito bem. Agora, o fato é que nós devemos, então, identificar a doença, tentar identificar os sintomas da doença. Uma vez identificados esses sintomas, a gente conduzir essa criança ao especialista, sim, seja o pediatra, num segundo momento o neuropediatra, talvez até o fonoaudiólogo, sim, mas nós não podemos perder tempo jamais, porque o tempo nesse sentido é muito precioso, sobretudo do público infantil. Quanto mais se estimular precocemente essa criança, menores os efeitos dessa doença a longo prazo, não é isso, doutor? Com certeza. Para fechar o diagnóstico, um dos critérios lá do DSM-5 é ele ter 30 semanas de vida. Então, na verdade, 30 meses de vida, desculpa. Então, mas antes disso, havendo a suspeita, já tem que procurar logo a estimulação precoce. Estimular essa criança? Independente de qual diagnóstico ela vai receber no futuro, se vai fechar o diagnóstico ou se não, mas tem que sempre procurar estimulação precoce. Com todos esses profissionais à disposição, sim, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Isso, e o neuropediatra, sim, também, obviamente. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer muito a presença, a participação do Dr. Luiz Reis aqui. Nós fomos muito esclarecidos quanto a esse espectro autista, por assim dizer. E nós queremos também te agradecer por ter passado esses instantes conosco e te fazer um convite para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais!